Pessoal, tem muitas espécies de animais que existem aqui no Brasil que eu tenho certeza que a maioria das pessoas desconhecem totalmente. E um deles é esse aqui, ó, Irara ou papamel. O nome científico é Eira bárbara. Esse bicho é um parente das lontras, é um parente das ariranhas, é um parente dos furões. Ele pertence à família Mustelidae, que é da ordem carnívora. Então é um super predador, de hábitos crepusculares e noturnos, geralmente anda solitário ou em casais, ou pequenos grupos familiares, e ela sobe muito bem em árvore, entra em buraco, ou seja, é um animal que ocupa todos os nichos. Ele consegue predar no solo, ele consegue predar em galerias subterrâneas, ele consegue predar no alto das árvores e ainda entra na água também para comer caranguejos, anfíbios e determinadas espécies de peixes que ele consegue caçar. Então a Irara talvez seja um dos animais que tem a maior plasticidade em termos de ocupar o ambiente. Ela ocupa árvores, ocupa solo, ocupa embaixo do solo e ocupa água. É um animal incrível e não é ameaçado de extinção, é até relativamente comum em quase todo o Brasil. Mas aqui na região do Cerrado Paulistano, nessa região aqui de Itu, Sorocaba e adjacências, ela ainda é comum e é uma grande saqueadora de galinheiros. Quando ela descobre um galinheiro num sítio ou numa fazenda, são inteligentes, aprendem a toda noite lá roubar ovos, roubar pintinhos e até mesmo galinhas adultas que elas caçam e predam com muita facilidade. Então tá aí para vocês um bicho que só anda no crepúsculo e na noite, que é pouco conhecido, mas é muito importante também, que é a Irara ou papamel, essa nossa representante aqui do Cerrado maravilhosa. Pessoal, a grande estrela do Cerrado, o maior predador que a gente tem aqui na nossa região, não podia ser diferente, a onça parda ou sussuarana. Essa é uma onça que chega na média de uns 60 quilos, talvez um pouco mais. Os machos são maiores, mais pesados. E por incrível que pareça, ainda ocorrem aqui na região, porque na região a gente tem grandes manchas de cerrado bem legais. Então, aqui está a sussuarana, que é a predadora da cutia, a predadora do veado catingueiro, inclusive preda, lobos-guará, ela pode comer também, pode comer cachorro do mato, ou seja, ela é o predador topo de cadeia, é o principal e maior predador aqui dessa região. Inclusive, existem vários casos recentes de animais que, infelizmente, foram atropelados em rodovias próximas daqui, entre Itu e Sorocaba. Ou seja, os animais circulam na região, tem grandes colônias ainda dessas onças. A gente não pode avaliar o número estimado, mas a gente sabe que a espécie ainda reproduz por aqui e está bem por aqui na região. Então, só para vocês terem uma noção, que na região entre Itu e Sorocaba, você pode ter onças de natureza. Sim, pode, elas ocorrem. Por mais que o desmatamento esteja cada vez maior e as onças estão sendo pressionadas e aparecendo próximo das grandes cidades, isso é um fator ligado diretamente ao desenvolvimento, ao progresso e tal. A gente não pode ir muito contra, mas ainda existem regiões onde esse animal consegue viver de forma bacana e aqui é uma delas. Então é muito gostoso saber que nessa região ainda temos a onça parda ou a sussuarana, o predador topo de cadeia. Olhando assim para esse animal, a gente pode falar, pô, parece um gato vira-lata, um gato desses de rua, mas na verdade a gente está vendo talvez um dos felinos mais raros do Brasil, que é o gato palheiro. O nome científico é Leopardus colo-colo. E o colo-colo é um cara que, diferente da maioria dos gatos pintados que a gente tem, porque a maioria dos gatos do mato que a gente tem aqui no Brasil são todos pintadinhos, com exceção de um gato chamado gato mourisco, que tem a cor uniforme. Gato do mato pequeno, jaguatirica, maracajá, são todos gatos pintados que parecem mini onças, né? E esse cara não, ele tem um padrão totalmente atípico de colorido que lembra até um gato vira-lata desse, mas na verdade é uma espécie muito rara que ocorre basicamente no Cerrado. Aqui na região é muito raro de encontrar esse animal, mas ele ainda existe. Então, só para vocês terem noção da biodiversidade que nós temos aqui na região, nós podemos ter, inclusive aqui nessa região de Itu e de Sorocaba, uma região quente pra caramba de cerrado, uma das espécies mais raras do Brasil ainda consegue ocorrer aqui. E para que isso aconteça, as matas daqui ainda têm uma qualidade muito boa, principalmente de oferta de presas. Ou seja, esse gato consegue reproduzir e viver aqui na região porque ainda tem muitos animais para ele comer, animais de pequeno porte, como aves de chão, aves que voam, pequenos mamíferos, pequenos répteis, anfíbios e até mesmo artrópodes. Então tá aí para vocês conhecerem uma raridade, o gato palheiro.
Como eu disse, o Cerrado tem uma biodiversidade incrível a nível de fauna, principalmente fauna de mamíferos, que a gente está falando agora, né? E nessa região nós temos 4 espécies de primatas, mas o mais comum deles é o bugio vermelho, que é o Alouatta clamitans, o nome científico dele. Vocês estão vendo bandos e bandos aqui. Apesar de a gente estar na área do Parque do Zoo de Sorocaba, esses animais vivem livres aqui, porque tem uma área de mata enorme. E o que é interessante, eles estão aqui comendo folhas, porque o bugio é um macaco basicamente folívoro. Se vocês olharem, ele tem até uma barriga dilatada, como é a barriga do macaco-aranha, como é a barriga do mono, como é a barriga do macaco barrigudo, exatamente porque esses macacos comem grandes quantidades de folha e precisam de ter um estômago com vários compartimentos semelhante ao estômago de um bovino, de um boi ou de uma vaca, que eles praticamente eles têm que ficar digerindo por horas aquele material foliar, aquelas folhas que foram ingeridas, que demoram muito a serem digeridas. Então o bugio passa parte do dia dormindo, descansando, depois que ingeriu suas folhas, porque ele precisa de economizar energia para a digestão. E as pessoas não têm uma noção. O pessoal olha macaco, acha que macaco come banana. E eu sempre falo, gente, banana é uma fruta lá da África, originária da África, ou seja, macaco da América do Sul nunca viu banana, a não ser depois da colonização ou em cativeiro. Então, não é alimento dos macacos, não é banana, em sim, no caso dos bugios, folhas de árvore, brotos, eles sabem escolher uma quantidade enorme de folhas que eles compõem na sua dieta diária, tá? Vocês já sabem disso tudo porque vocês assistem ao meu programa Papo Animal. Nós temos o macaco prego, que é o segundo maior macaco. E o macaco prego talvez seja conhecido como o macaco mais inteligente da América do Sul. E nós temos aqui no Cerrado populações bem grandes de um macaco prego. Não é exatamente esse macaco prego que está atrás de mim. É uma espécie rara, exclusiva do sul da Bahia. Mas são todos muito parecidos. Aqui no Brasil nós temos aproximadamente 7 espécies diferentes de macaco prego, mas por fora são praticamente iguais. Só muda um pouco a colorido e a forma do topete que os machos têm. Então é uma espécie inteligentíssima e que ocorre aqui no nosso Cerrado. O macaco prego é como curiosidade, gente, não sei se vocês sabem, mas ele é uma espécie tão inteligente que nos Estados Unidos eles são treinados para ajudar no tratamento de tetraplégicos. Então, eles sabem a hora que tem que dar o remédio na boca do tetraplégico, eles sabem se o tetraplégico vai ter algum ataque cardíaco, algum ataque de epilepsia, eles já dão medicamentos, são tão inteligentes a ponto de serem treinados para serem ama-secas de pessoas totalmente debilitadas. Então, são animais incríveis, se vocês veem, tem muito filme no cinema com essas espécies treinadas, porque aprende diversos truques, mas é mais legal ter o macaco em liberdade. E aqui a gente sabe que na região temos florestas de cerrado saudáveis o suficiente para manter ainda belíssimas populações do macaco prego preto, que é o macaco prego que ocorre aqui na nossa região. Curtiram? Tem muito mais!